relatório apresentado pela Anistia Internacional aponta que a Polícia Militar do Rio estaria matando de forma desnecessária e excessiva. O documento foi apresentado durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Alerj nesta segunda-feira. Intitulado "Você matou meu filho? Homicídios cometidos pela Polícia Militar da cidade do Rio de Janeiro", o relatório de quase 90 páginas indica que nos últimos 10 anos foram registrados 8.466 casos de homicídio decorrentes de intervenção policial no estado, 5.132 casos apenas na capital. Ainda segundo o documento, nos últimos 30 anos, o Brasil vive uma grande crise na segurança pública. Em 2012, foram registrados 56 mil homicídios no país. Desses, 30 mil eram jovens de 15 a 29 anos. Deste total de jovens, mais de 90% eram homens e 77% negros. Essa mesma realidade se vê refletida no estado do Rio. Dos 1.189 homicídios decorrentes de intervenção policial entre os anos de 2011 e 2013, 99,9% eram homens, 79% negros e 75% jovens entre 15 e 29 anos. O filho de Mônica foi uma dessas vítimas. Ele chegou a ser apreendido quando era menor de idade e aos 20 anos foi morto. Para Mônica, as mortes e as prisões, em sua maioria de jovens e negros, demonstram um problema racial no país. O sistema legado do Rio de Janeiro, ele tem cor, ele é negro. O sistema penal também tem cor. E, tristemente, os cemitérios também têm cor desse estado do Rio de Janeiro. Então isso é uma situação muito grave, gravíssima. Nós temos que sentar já para discutir sobre racismo. Porque aqui a criminalização e a justiça dada por esses governantes, pela polícia civil, é só ao jovem negro. Está errado. E como é que fica a punição de outros seres humanos quando eles cometem crimes e atos infracionais? Não são punidos, são passados como os doentes, tem algum problemas com drogas. Agora o negro ele sempre é traficante, o negro sempre é criminoso, o negro sempre é errado, o negro é que tem que ter a sua casa invadida. Isso está errado mesmo, já está na hora de mudar. O ponto de partida para o estudo realizado pela Anistia Internacional foi a favela de Acari, na Zona Norte, famosa pelo caso chamado de Chacina de Acari, onde em 1990, 11 jovens da favela desapareceram e nunca foram encontrados. Em 2014, 10 das 244 mortes registradas por ações policiais foram na favela de Acari. Uma dessas mortes foi de uma mulher grávida, que, segundo testemunhas, foi atingida por um tiro de fuzil disparado de dentro de um caveirão. Para os representantes da Anistia Internacional, esse tipo de armamento pesado não deveria ser utilizado em operações policiais. O que nós estamos solicitando é que seja usado de forma bastante limitada e determinada para circunstâncias muito excepcionais, armamentos pesados, sobretudo dentro de regiões densamente populosas, como é o caso de territórios de periferia e da favela. A gente deve evitar ao máximo. No fundo, o que nós estamos dizendo também é que a política de guerra, do confronto, no combate ao crime, ela é o pior modelo para a redução da criminalidade e para o combate ao próprio tráfico. O relatório também aponta a omissão do Ministério Público em responsabilizar policiais. Dos 220 procedimentos administrativos abertos em 2011, 183 ainda estão em andamento. Para a Anistia, isso aumenta a impunidade. Outro questionamento feito no documento é em relação aos chamados autos de resistência, que seria a legítima defesa durante a intervenção policial. O problema, segundo Alexandre Siconello, é que muitas vezes isso não representa o que de fato aconteceu. O relatório faz diversas recomendações para os governos e ao Ministério Público. Talvez eu pudesse destacar 3. Primeiro, que todos os homicídios decorrentes de ação policial seja encaminhado imediatamente para a divisão de homicídios e não sejam tratados pela delegacia local, pelo que isso implica de risco e de riscos de não investigação por parte
de uma delegacia que não tem capacidade para isso. Então a gente acha que tudo deve ir para a divisão de homicídio, que é a delegacia que tem a especialidade e os recursos para tanto. A segunda recomendação é que o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro incorpore na sua legislação as recomendações internacionais sobre o uso proporcional da força. É muito importante que isso fique garantido em lei. A terceira recomendação importante é que o Ministério Público forme imediatamente uma força-tarefa para investigar os casos de homicídio decorrente de ação policial que ainda estão pendentes e que seja mais proativo no exercício daquela função constitucional de controle externo da polícia, que é atribuição exclusiva do Ministério Público. Para o chefe de gabinete do Comando Geral da Polícia Militar, por trás dos dados apresentados pela Anistia Internacional está a falta de uma política pública de segurança. Nós temos, quando muito, ações, programas bem intencionados, mas política com P maiúsculo nós não temos. Basta abrir a Constituição, essa que está aí, que é a primeira a ter um capítulo sobre segurança pública. A primeira. Até hoje, o artigo não foi regulamentado. 26 anos de Constituição e até hoje não foi regulamentado. As agências de criminalização secundária são ilhas incomunicáveis. Incomunicáveis. Por isso que acontece isso. Segurança pública ainda não é um tema que seja capaz de nos comover, de mexer com a nossa sensibilidade, de nos indignar. Por quê? Basicamente, as vítimas em potenciais são pobres, são negros e são favelados. E é o mesmo recorte que compõe as forças policiais. Nós também somos, a esmagadora maioria, negros, pobres e moradores da periferia. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Freixo, falou sobre as ações que pretende realizar a partir do relatório apresentado. Tem algumas medidas que o parlamento pode assumir. Uma delas é marcar uma reunião com o procurador-geral, que é o Marfan Vieira, para que uma força-tarefa do Ministério Público seja feita. O Ministério Público é o fiscalizador da polícia no que diz respeito aos autos de resistência. Isso tem acordo, inclusive, da fala do promotor aqui presente nessa audiência. No que diz respeito à Polícia Civil, um cronograma para saber em que momento a delegacia de homicídios tem estrutura suficiente para assumir os casos de investigação dos chamados autos de resistência. Assim como a própria Polícia Civil, Polícia Militar, num protocolo de ação do controle do uso da força. Então são muitas as medidas que cabe à Assembleia Legislativa ser esse mediador. E para dentro da Assembleia Legislativa transformar em lei algumas demandas necessárias para reduzir a violência do Estado. Uma delas, pegar os protocolos internacionais que o Brasil é signatário e ver quais deles podem se transformar em leis estaduais e a Assembleia Legislativa apresentar. Eu acho que isso, de alguma maneira, é uma grande contribuição que, aliás, dá à democracia no Rio. A Comissão de Direitos Humanos tem uma subcomissão do direito à verdade nos tempos da democracia. É um complemento ao trabalho da Comissão da Verdade nos tempos da ditadura, que tem, na verdade, o desdobramento das consequências da ditadura nos tempos da democracia. O Estado continua cometendo crimes, o Estado continua agindo ainda com os resquícios da ditadura. Isso precisa ser investigado, precisa ser apurado, precisa ser levantado. Então cabe ao Poder Legislativo, que é um órgão fiscalizador, ter dentro da Comissão de Direitos Humanos uma subcomissão da verdade para esses tempos mais atuais da democracia.